Boa tarde, bom dia ou boa noite. A gente do Neurodiversidade Consciente tentou um novo formato, né, nesse dia. Quero fazer os encontros virtuais sem serem gravados e depois fazer posteriormente o vídeo gravado, com as dúvidas e questões trabalhadas lá. Acabou que não aconteceu, então vão ter só 2 vídeos desse tipo, que é o do dia 16 de janeiro e o dia 23. E esse é referente ao do dia 16, que é sobre a prática de meditação guiada. Eu vou trazer um pouco do que foi dito lá e vai acabar sendo um vídeo levemente mais curto, porque também vai ser um processo de vocês que estão aí e não vai ter muita interação. Então, vamos retornar ao que foi dito lá propriamente no dia 16. Primeiramente, as pessoas vão entender que a meditação é um processo de parar os pensamentos e não é. Também não é um processo de tentar se controlar, porque ela não é um processo consciente. A primeira coisa que é importante entender é que meditar é um ato de você estar no meio entre dormir e concentrar-se demais. De maneira que se você dorme demais, você relaxou demais. Se você se concentra demais, talvez você vai ter dor de cabeça ou alguma outra questão. Fisiologicamente mesmo. A meditação é você conseguir ficar na metade disso. Concentrado e com o corpo relaxado ao mesmo tempo. O que também vai trazer por si mesmo uma consciência corporal. Dito isso, a gente vai ter várias linhas na meditação que vão tratar sobre N coisas diferentes, de perspectivas diferentes. Que vai ser, algumas vão ter a lógica de fé, uma lógica religiosa, outras vão ter uma ideia por cima, validando, colocando aí o budismo, por exemplo, porque ele acaba não se enquadrando na ideia de religião, mas isso é uma outra conversa. Mas o budismo, enquanto entendimento de mundo, outras não vão ter essa perspectiva. E está tudo bem, não existe certo ou errado nesse processo, porque todas elas, de alguma maneira, vão trabalhar o autoconhecimento. E isso é o mais importante de qualquer prática meditativa. O mito de parar os pensamentos é realmente um mito, porque não é uma coisa que a gente para. Isso eu vou explicar ao longo do vídeo aqui. Então, tirem da perspectiva de vocês a ideia de controlar quando vocês forem tentar práticas meditativas. Beleza. Então, já passamos desse ponto. Por que a gente não controla as coisas durante a meditação? Porque ela é muito mais um ato de deixar ir conscientemente. É como se fosse parar para olhar para as nuvens. Você não controla o que são as nuvens. Você só fica, olha aqui o que parece aquela nuvem. E as nuvens são uma metáfora aqui para o pensamento. Então, a ideia é que você observa os pensamentos. Você não reage a eles. E, eventualmente, ao longo do tempo, porque também é um treino, vocês vão produzir menos pensamentos e ser menos reativos, o que ao longo da vida vai gerar processos de menor reatividade também. E aí, nisso é o que a gente mais se aproxima, de parar os pensamentos. Mas não é uma ideia de controlar, como eu falei. Mas, bom, a gente busca tratar de perspectivas mais científicas do neurodiversidade consciente. Então, a gente vai falar do mindfulness, ou da atenção plena. Ela é a versão científica que a gente tem da meditação hoje. Foi um processo realizado durante 8 semanas, e foi um médico que realizou isso. Vocês podem encontrar a teoria e a história de mindfulness na internet, então não vou me alongar sobre esse processo. E ela foi realizada em hospitais. As pessoas que participaram, os pacientes, tiveram resultados fantásticos nesse processo, porque passaram a ter mais autoconsciência, a atenção delas estava mais presente. De maneira geral, a ansiedade reduziu, houveram vários resultados positivos nesse processo. E aí, ela foi científica justamente pelo fato de que ela mediu todo esse processo. Então, é possível fazer formações de mindfulness, eles têm professores por aí, eu fiz uma formação, inclusive, de 8 semanas. Eu já pratico meditação há alguns anos também, de várias perspectivas. Eles têm vários retiros que são muito bons. Também é importante entender que vai ter meditação ativa e a meditação passiva. A meditação ativa é você fazer coisas enquanto está presente. Do tipo, vou correr e estou presente na corrida. A passiva é a que eu expliquei anteriormente, do deixar ir.
Outro aspecto importante é entender que a meditação é composta de técnicas. E a técnica nada mais é, e aqui eu estou falando da perspectiva experiencial, do que um meio para você chegar nesse ponto que eu falei lá no começo, que é o meio entre relaxar e concentrar. Em algum momento você não vai precisar dela. E por fim, no meio de tudo isso, não existe falha ao tentar meditar. Reforço que é um treino. Não é dizer não consigo porque minha cabeça não para. É justamente porque sua cabeça não para que você precisa continuar. Em algum momento isso vai ficar mais fácil. Também, a meditação não é para ser por si um ato prazeroso. Ela pode ser um ato prazeroso, mas às vezes ela vai ser um ato muito desgostoso, porque ela vai evidenciar tudo que está dentro de você. Então, se você estiver mal naquele momento, o que vai acontecer é a meditação estar desagradável, mas é porque aquilo já está ocorrendo dentro de você. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa valorizar. Beleza, eu expliquei toda essa parte teórica, que é importante. Então, continuem tentando, a partir das práticas que vocês encontrarem na internet. Eu não vou nem trazer técnicas aqui diretas para vocês, mas, pelo menos não maiores, eu vou trazer uma bem simples. Meditem só olhando e sentindo a respiração de vocês. Fecha o olho e faça. Respirem 10 vezes, assim, inspiração e expiração. O mais fundo que vocês conseguirem, preenchendo aí o abdômen, também o peito, os pulmões, assim por diante. Coloca a mão no peito e na barriga, assim. A ideia é que vocês sintam a coluna de vocês esticar, que vai ser o sinal de que vocês fizeram o máximo. Vocês já vão sentir nesse período de 10 vezes uma sensação bem esquisita, ou diferente, pelo menos. De novo, tentem novamente. É essa que é a ideia. Bom, e o vídeo de hoje é isso. Sigamos para o próximo, do dia 30, que será gravado posteriormente.